me chamo Maria e hoje voltando a gravar vídeo com frequência aqui no canal do YouTube, depois de um longo período só postando vídeos curtinhos nos shorts. Vou explicar para vocês que quem me acompanha mais aqui no YouTube, porque eu não estava postando mais vídeos. Alguns dias atrás eu postei alguns vídeos, mas fazia mais de 6 meses que eu não postava com aquela, né, não tinha postado mais vídeos assim longo, porque eu passei por um longo período de mergulhar para dentro de mim, para me conhecer, fiz uma uma revolução na minha vida, tive que fazer várias transformações na minha vida. Mergulhei de cabeça, de corpo e alma e coração nas terapias integrativas, nas terapias holísticas, que hoje já é oferecido pelo SUS, como terapias alternativas às pessoas que estão fazendo tratamentos para a saúde, para alguma doença, para tratar alguma, né, para se curar de alguma doença. E já é oferecido no SUS musicoterapia, reiki, enfim, procurando na internet você vai encontrar terapias holísticas alternativas oferecidas pelo SUS. Você vai ter uma nova visão sobre as terapias holísticas, porque hoje até conversando com alguém, a pessoa disse assim, as pessoas têm medo, né? Elas parece que têm medo, né, das terapias, pensam que é algo que foge da religião ou coisa assim, sendo que não tem nada a ver com cunho religioso, porque terapias naturais têm a ver com contato com a natureza, cura, elevação, bem-estar, reenergizar essa energia, né, reequilibrar, né, a energia, mas através das plantas, das ervas, das flores e de várias outras tantas terapias que existem hoje. Mas não tem nada a ver com, com crença religiosa ou com coisa assim, com espiritismo, né? Tem a ver com essa... voltar a ter contato com a natureza, né? Com o que é natural. Então eu passei por um longo período. Na verdade, eu vou ter que ir lá dar uma pincelada lá na minha infância, lá para vocês entenderem. Desde lá da adolescência eu descobri que eu tenho essa questão da síndrome do pânico, né? Que eu acredito que hoje eu estou curada, graças a Deus, acredito que sim, que hoje estou curada. Tinha crises de pânico lá na adolescência, lá e eu fui entender e alguém me deu Na verdade, naquela época eu morava na roça, né? Não tinha esse contato, né, para saber, né, o que era aquilo, mas alguém da cidade me deu um livrinho, um livreto, onde explicava ali todas as causas. Daí a pessoa me deu para mim ler e eu li, e todos os sintomas que descrevia ali se encaixou com o que eu estava sentindo, que era a síndrome do pânico, ansiedade, né? Eu vou apagar a vela aqui porque eu acho que eu tô com Isso aqui é muito bom vocês terem, ó, acender em casa. Essa aqui é flor de laranjeira, muito bom para essas questões de dor de cabeça, essas questões, né, de pressão na cabeça e tudo. Tô com a vela acesa, eu vou apagar porque eu tô com a porta fechada, então tem que consome o oxigênio, né, então tem que apagar a vela. Hoje eu tava sentindo aqui um cheiro muito forte. Aliás, eu acho que eu vou ter que abrir a porta ali para entrar um ar. E daí, voltando, em 2018 eu passei por um período, né, eu e a minha família, né, com antes eu dizia perca, mas a gente não perde ninguém, né, porque é Deus que é nosso pai, né, e ele é o único que leva, né, as pessoas, né, eu não digo mais perca, né, enfim, o meu irmão faleceu e
de leucemia. E daí foi, durante todo aquele período, eu fui forte, né? Pensei que era a forte da história, né? A Maria Fortaleza, né? De força e de coragem. Só que depois veio a pandemia, logo depois, 2019, 2020, né? Veio a pandemia. E até então eu achava que estava bem. Só que daí veio essa questão da pandemia, aquela questão, né, de energia, de morte, de, como é que eu vou dizer assim, de isolamento. E na época do meu irmão tinha essa questão de isolamento, porque ele tinha que ficar em isolamento seguido, né, por causa que baixa muita imunidade, né, de quem está em tratamento, né, para câncer, né. Quem está passando por isso sabe bem o que eu tô falando, né. E no momento assim, por amor incondicional, a gente tira forças que a gente não sabe da onde, né? Eu acredito que é espiritual, né? Que é de Deus que vem essa força pra gente se manter de pé, né? Pra continuar, porque que, pros católicos eu me cresci escutando, né? Que Deus não dá cruz mais pesada do que a pessoa possa suportar. E cada religião tem uma forma de dizer, né? E eu, como hoje eu sou espiritualista, eu entendo, né, que a vida ela não iniciou na barriga da mãe e também não vai terminar a vida quando a pessoa fazer a sua partida, né, do plano terreno, né? Então eu acredito, né, que tudo tem um porquê, cada pessoa veio aqui na Terra para ser curada de alguma coisa, para aprender algo e para aprender com a família, para aprender com o mundo e para passar algo, né, para o mundo. E então hoje eu entendo muito melhor o que é o luto, né, o que é as doenças. E eu sei que as doenças elas não vêm por um acaso, elas não escolhem as pessoas. Ah, Deus mostra para nós de todas as formas possíveis para nós aprender. Uma pessoa que só xinga o outro, que reclama da vida, Deus mostra inúmeras formas, Deus manda soluções, manda pessoas ali para dar um conselho, com uma solução, com uma ideia, e a pessoa não escuta. Nossa, eu agora que resolvi gravar vídeos, eu vou ter conteúdo infinito para vocês, para trazer aqui, porque esse assunto é muito largo, esse assunto é muito comprido. A gente vai ter assunto para sempre para conversar. Porque a vida está em evolução, né? A gente está em evolução, então sempre tem assuntos. E sempre vai faltar algo num vídeo para falar, né? Para conversar. E também, antes eu não estava preparada para vir aqui falar sobre certos assuntos com vocês, porque a internet hoje virou terra de ninguém, né? Quando a gente posta algo, quando alguém posta algo na internet e as pessoas que estão longe da sua evolução, longe do amor incondicional, que elas estão tão perdidas, elas se acham em criticar, dar suas opiniões, só que de forma grosseira, né? E quando alguém grava um vídeo, escreve um conteúdo, ninguém tem que ser grosseiro com a pessoa se ela não concorda. Se ela não concorda, existem milhares de conteúdos nas redes sociais, infinitos. Então, como diz a Luz de um canal do YouTube que eu acompanho ela, às vezes ela responde a pessoa que é grosseira porque a pessoa está carente de atenção. Quando pessoa grossa está carente de atenção. E eu não estava preparada para isso, né? Para falar sobre certos assuntos, porque cada um tem sua opinião, cada um tem suas crenças, e as pessoas se acham dona da verdade, dona da razão. Só que hoje eu já não tô nem aí para isso. Eu liguei o foda-se, como se diz. Eu não sou a pessoa que gosta desses palavreados, né? Mas é exatamente assim. Eu liguei o botãozinho aquele lá de que podem falar o que quiserem. A vida passa muito rápido, né? Pra gente tá perdendo tempo com muitas coisas. E antes eu dava bola para muitas coisas.
Eu me magoava muito fácil. Isso vem desde lá da infância. Eu me magoava, eu ficava ofendida com facilidade. E diziam pra mim: não adianta ficar braba, é dois serviços, um de ficar braba e outro de, de logo se amansar, como se diz. E sendo que tinha um porquê, porque eu ficava braba com algumas coisas que as pessoas me falavam, às vezes, talvez as pessoas poderiam até ter razão. Só que é a forma que é falado, né, algo, muitas pessoas elas não estão preparadas para dar conselho para outra pessoa, porque a pessoa quer, ela não quer sentar e perguntar para fulano, o que que você está sentindo? Ou por que que você está assim? Por que que você fica brabo quando alguém te dá um conselho e fala algo? Não, a pessoa ela quer dar aqueles conselhos tipo, se mexe, vai pra vida. Uma coisa muito prática demais pro meu gosto, né? O mundo tá muito prático demais. Muitas pessoas não querem entender o outro, não querem entender o que o outro está sentindo, e por isso é que tem pessoas que se fecham e não acabam não desabafando. O mundo está ansioso hoje em dia porque as pessoas se sentem incompreendidas, todo mundo tem uma palavra, uma frase pronta, né, para dizer para o outro. Ah, você tem dinheiro, ah, você tem filho, você tem marido, você tem isso, você tem aquilo, para que tá sofrendo? Você não tem motivo para estar sofrendo. E na verdade a pessoa não sabe o que, que a pessoa já carrega desde lá do ventre da mãe, né? Porque tudo que a mãe sente, o filho sente, o bebê sente, né? E a pessoa não sabe o que, que a pessoa passou lá na infância, que traumas ela passou, por o que, que ela passou. E tudo isso tá gravado na pessoa, né? Na memória, no inconsciente, né? E quando a pessoa passa por algo, isso a ciência já consegue explicar, né? Sobre o subconsciente da pessoa, né? Então, pelas terapias holísticas, a gente também já entende, né? A gente sabe o porquê, né? Que a pessoa passa por algo lá na vida adulta e ela, na verdade, sem perceber, ela dá aquele gatilho, né, do que ela passou lá na infância, daquilo que não está curado dentro de si. Por isso que vem as crises de nervosismo, de ansiedade, de pânico. Nada nada é em vão, nada é à toa, né? Tudo tem um porquê por trás. E ali na pandemia, né, daí como eu estava falando, né, teve aquela questão do luto, que o luto diz que no corpo físico dura 2 anos, 2 anos e meio. E imagina, a gente tinha curado o luto e veio a pandemia. Devia ter aquelas questões de isolamento, tudo. E que não podia sair pra rua. E literalmente eu não peguei Covid, graças a Deus. Isso foi, olha, hoje às vezes eu fico me perguntando, olha, eu fico me perguntando mesmo para Deus, porque muitas vezes a gente pensa que não tem sorte ou coisa assim, né? Fica, né, sendo vítima do mundo, das circunstâncias, né? E eu fico pensando, nossa, como sou uma pessoa, olha, abençoada por Deus, não que ninguém, que as outras pessoas não sejam, né? Mas tô falando de mim, né? Não peguei Covid e hoje eu penso que foi uma benção de Deus, porque eu acho que Deus teve misericórdia de mim, porque se fosse pegar Covid, eu não sei o que seria, porque de tão traumatizada que estava com aquela questão ainda do luto e coisas da infância. Tem algumas coisas ainda na infância que eu acho que não é para esse vídeo, né? Então vocês vão ter que me acompanhar para entender toda essa maratona aqui de vídeos que eu tô iniciando agora, uma nova Maria, uma nova fase. E aí o ano passado aconteceu algo lá por agosto, final de julho, início de agosto, aconteceu algo que eu estava sentada do lado de uma pessoa almoçando
E eu era pra estar bem, né? Porque eu tava bem acompanhada, né? Bem acompanhada. Alguém que me entende, tudo que a gente se acerta super bem. E eu tive uma crise de pânico. É uma coisa insuportável. Crise do pânico, eu não desejo pra ninguém. É algo que naquele momento ela acaba com o corpo da pessoa, porque hoje eu sei, depois eu entendi, né, que porque isso ela mexe com toda a química do corpo da pessoa, né? O corpo do ser humano, né, ela tem toda uma conexão e mexeu com toda a química. Daí por isso que quando deu aquela crise, eu pedi daí pra pessoa que estava ao meu lado, pra ela me levar a dar uma volta pela cidade, assim, porque eu só queria, tipo, desfocar daquilo ali. Eu queria, parece que a pessoa fica sem rumo, né, sem chão, quando dá a crise. E eu pedi pra dar uma volta pela cidade, e daí a gente saiu dar uma volta pela cidade, e daí eu aliviei um pouco a cabeça, só que como mexe com toda a química do corpo da pessoa, segundo o psiquiatra, né, demora um bom tempo, né, para voltar ao normal toda a química do corpo da pessoa. E foi isso realmente que aconteceu. Aí, nisso eu já estava indo na psicóloga antes disso e tinha parado, eu tinha ido uns 6 meses e tinha parado, eu achava que estava bem, tinha parado, né, daí na psicóloga. E daí, isso foi lá na pandemia ainda, eu comecei na psicóloga, fui uns 6 meses e comecei a melhorar. E tava melhorando. E tava, fui numa psicóloga que ela me entendia, porque ela tem nossa, aquela, não sei como descrever a psicóloga, ela tem um entendimento, assim, ela é muito estudada, muito espiritualizada, assim, não é só aquela coisa científica, né, que tem uma explicação, né, que tudo tem que ser provado, né, a pessoa entende pelo lado espiritual, né, da pessoa. E eu gostei daí, só que como todo mundo, né, todo mundo faz uma vez algo, acha que tá bem e você dá alta por conta, né, eu parei de ir na psicóloga. Tá, parei na psicóloga, depois de uns 6 meses mais, porque eu não sou de anotar, de estar anotando, decorando o dado. E daí, o ano passado, daí aconteceu isso, né, da crise, porque aconteceu algo que eu tenho consciência o que foi que aconteceu, que, como é que eu vou dizer, despertou, foi um gatilho, né, de algo, de uma coisa lá da infância, e deu aquela crise. E daí eu pedi para dar a volta na cidade, né, para esparecer, né, e aquilo aliviou, só que não passou. Porque eu achava que aquilo ali ia ser para sempre. Eu pensava, Jesus amado, será que isso vai... Eu chego até a querer agora dar vontade de chorar, até de lembrar, né? Porque tantas pessoas estão passando por isso, tantas pessoas já passaram por isso, né? E eu pensava que aquilo era insuportável, aquilo era insano, que aquilo era coisa que, olha, eu pensava que não ia sair mais daquilo ali, eu pensava que aquilo ali era o mundo real para sempre. Quando a pessoa tá naquela, como eu disse, né, mexe com toda a química do corpo, né? E daí eu fui no hospital e daí pensando que lá, porque quando dá essas crises de ansiedade, crise do pânico, a pessoa parece que o coração parece que vai sair pela boca, né? O coração parece que vai sair, né, do peito, né? É uma coisa, olha, uma coisa impressionante de horrível. E daí eu fui no hospital pensando que ia resolver, né? Parece que a pessoa ela quer se curar. Quando dá isso, a gente quer se curar, a gente quer achar uma fórmula mágica, né? Eu fui no hospital, eu pensei, tipo, vai ter um psiquiatra lá, deve ter um psiquiatra no hospital, vamos chamar um psiquiatra, um psicólogo, que nada, doce ilusão, né? Pura ilusão. Eu fui lá, daí eu demorei para ser atendida, bota ser demorado para ser atendida, demorou para ser atendido, isso que era particular, por plano de saúde, demorou para ser atendida. E
daí, quando eu fui atendida, daí foi medida, verificada a pressão, né? E daí foi me dado um comprimido calmante. Foi me dado um comprimido calmante, eu pensando que ia ter um psiquiatra, um psicólogo, nada disso, né? Só que antes de ser consultada, né, uma moça tava lá lá nas cadeiras sentada para consultar. Não sei se é obra do destino, obra do acaso, obra de Deus, obra do espiritual, obra do que vocês quiserem que seja. Eu acredito muito que não sei se era o anjo da guarda, quem que era, eu não sei. Fica pela imaginação de vocês, porque cada um tem uma crença. Tinha uma moça lá que estava passando pelo mesmo que eu estava passando, de crise do pânico, crise da ansiedade. E ela me ouviu falando com a moça na recepção que eu disse que se ia demorar a consulta e disse que eu tinha ido na psicóloga e tinha parado e daí tinha acontecido aquilo e eu precisava consultar, que eu não estava bem, se ia demorar a consulta. E uma moça escutou o que eu estava falando. E daí eu sentei atrás da moça, né, e ela puxou conversa comigo, ela disse, olha, eu escutei o que você estava falando e você me permite eu passar o número da psicóloga que eu vou? Daí, antes disso, eu tava, parece uma barata tonta, né, antes, porque eu vou lembrando, né, a primeira vez que eu tô contando tudo isso mais completo, né, pra alguém, né, daí eu vou lembrando, vou falando pra vocês. E aí, quando eu cheguei lá no hospital, eu não sabia o que eu fazia, eu não sabia se eu ia lá marcar consulta, eu não sabia se eu ia numa farmácia, que eu sabia que essa farmácia verifica a pressão, eu não sabia o que eu fazia. E daí nesse meio tempo, entre hospital e farmácia, eu mandava mensagem para psicóloga que eu ia há mais de 6 meses atrás, né, que eu mandava mensagem, eu ligava pro consultório, eu consegui descobrir o número por uma pessoa em comum, né, que trabalhava lá na psicóloga, eu consegui descobrir o número da secretária. A secretária não me respondia direito, eu sei que eu não tive acesso à psicóloga. Era, tipo, não tive acesso à psicóloga, então eu acabei daí conseguindo, daí essa moça me perguntou, de quando eu voltei lá no hospital para consultar, essa moça como eu falei, né, ela me ouviu falando da psicóloga e coisa, e da crise e coisa, ela me perguntou se você me permite, eu posso te passar o número da psicóloga que eu vou. Ela é muito querida, isso, assim, assim, assim ela é. E eu disse, sim, me passa. E acreditem vocês, eu mandei mensagem na hora para a psicóloga e a psicóloga na hora me respondeu. Ai, Jesus, eu tenho que fazer força para mim não chorar aqui agora. A psicóloga na hora me respondeu e eu disse, eu preciso, aconteceu isso e isso, e eu preciso urgente de uma psicóloga, tipo, pra ontem, né? Eu disse, preciso rápido. E eu consegui com a consulta pra... Eu não me recordo agora, eu não apaguei até hoje as mensagens, o início da mensagem que eu mandei pra psicóloga tá no meu celular até hoje. Eu não lembro se eu consegui para aquele mesmo dia, para aquela tarde, para outra manhã, no dia seguinte, né? Eu sei que foi algo assim. E eu consegui a consulta, e daí eu fui consultar. E eu estou até hoje nessa psicóloga, e daí eu acabei indo em paralelo, não pode fazer isso, né? Mas daí depois, nossa, depois no horário que naquela psicóloga que eu ia antes, depois no horário de atendimento, né? Nossa, que me ligavam de lá para ver o que eu queria, né? E daí eu acabei indo lá umas vezes nessa psicóloga de novo, só que em paralelo eu tava indo nessa nova psicóloga. Só que acabou que eu tomei uma atitude, pensei, refleti e
eu gostava muito daquela primeira psicóloga, mas como teve esse distanciamento de não ter acesso, não ter comunicação no momento que mais precisava, eu acabei ficando só com a psicóloga, com a segunda psicóloga. Acabei que eu tô até hoje lá nessa psicóloga. Não tenho nada contra a primeira psicóloga, gostava de ir lá, só que como teve né, esse distanciamento de comunicação no momento que mais precisa, eu acho que isso pesou bastante, né? Então eu tô indo nessa psicóloga e isso fez bem certinho 1 ano agora em agosto, que eu vou certinho na psicóloga e mergulhei de cabeça nas terapias holísticas, que eu já venho lá desde 2017 acompanhando Márcia Fernandes Sensitiva, indo para esse lado, né, entendendo a vida, o que a gente veio fazer aqui, porque eu cresci na igreja católica, fui batizada, tudo, fiz crisma, comunhão, só que para mim não bastava só aquela explicação ali que tu tem que rezar e tudo é pecado, nada não pode, se tu fez um pecado, aí tu não tá mais perdoado, daí o dia que fazer a passagem vai lá dormir até que o dia que terminar o mundo. Isso pra mim não me incomodava muito, me pesou muito isso, eu não acredito nisso, que tudo é pecado. Eu acredito que muito dessa questão da ansiedade vem muito dessa educação muito rígida, rigidez demais, que tudo não pode, tudo é pecado, tudo é proibido, e a pessoa, acaba que a pessoa se sente sufocada. E eu acho que é isso que acontece com muita gente no mundo afora, as pessoas se sentem sufocadas, elas nem sabem que estão sendo sufocadas por essa questão da educação muito rígida, que nada pode, tudo é proibido. Eu acho que tudo que é proibido demais as pessoas têm curiosidade de fazer, né? Então, eu acho que tem que ter um balanço, né, entre tudo, né? Tudo tem que ser com mais leveza. E daí eu até daí durante a pandemia eu fiz, olha, eu digo que eu acredito que, olha, voltando a dizer, eu não sei se é Deus, é o espiritual, é o anjo da guarda, eu acredito numa força maior. Eu vou fechar a porta aqui agora que ventilou, por causa do barulho. E daí, onde é que eu tava mesmo, que eu fui fazer? É tanta coisa que pra falar que eu já fico meio perdida, né? Do que eu tava falando pra vocês. É tanto assunto, é tanta coisa que eu acho que só num vídeo não dá pra passar tudo pra vocês, que acaba que me perco. E daí eu comecei a estudar, voltando, né? Aí não lembro que dia, que mês, eu comecei a acompanhar Bruno Gimenez e a Patrícia Cândido do Luz da Serra. E eu tenho uma coisa surreal com a natureza, com as plantas, com as flores, uma coisa surreal desde sempre, porque eu sempre gostei. Bom, eu me criei andando, amassando barro, tomando banho de chuva, tomando banho de rio, indo na cachoeira, trepando nas árvores para colher fruta, goiaba, fruta do conde, né? Vivia, né? em contato com a natureza. E tinha algo que não estava bem dentro de mim, parecia que sempre estava faltando algo. Isso é surreal, parecia, todos esses anos, parecia que estava faltando algo dentro de mim, eu não sabia o que, eu tinha um nó na garganta. E daí comecei a acompanhar Bruno Gimenez e a Patrícia Cândido, que hoje são meus professores, e comecei a acompanhar. E a Márcia Fernandes Sensitiva, então, sempre acompanhando as lives delas eu assisto
todas as lives da Márcia Fernandes Sensitiva. Se eu não consigo assistir na hora, depois que eu vejo que tá lá a gravação, eu vou lá e assisto. E acompanho bastante também os conteúdos do Bruno Gimenez, da Patrícia Cândido. Hoje também tem o professor Luiz Mourão. E descobri que tem a fitoenergética essencial, que é um tratamento natural, né, através das plantas, né, através da bioplasmia, que é tratamentos, né, que a gente faz o chá, só que não com água quente, né, com água fria, né, e faz a bioplasmia ali, faz ali a energização do chá. Para tratamentos, tem tratamentos para ansiedade, para depressão, para todo tipo de doença, né, e para melancolia, baixa autoestima, câncer, todas as doenças, né, por causa que quando a gente faz a bioplasmia, faz a energização ali do verde prata, a gente desperta a energia da planta, né? Porque quando a gente faz um chá ali de cozinhar, ali fazer o chá, como a gente está acostumado a tomar, a gente está despertando o lado físico do chá, né? Para tratar o físico do corpo. E através da bioplasmia, através da energização verde prata, a gente está despertando a energia oculta, sutil das plantas, porque elas têm muito mais poderes curativos quando você faz isso, né? Então as plantas elas têm muito mais poderes curativos do que só o físico que a gente conhece, né? Que ela atua no físico quando a doença já se instalou no corpo. Então a bioplasmia e a energização pela fitoenergética, ela atua para curar e equilibrar o emocional da pessoa, o mental, o espiritual, né, como um todo, né, porque quando as doenças, elas começam no mental, no emocional, no espiritual, e depois ela dá inúmeros avisos para a pessoa, e a pessoa não se ouve, não se escuta, não muda os hábitos alimentares, não muda os hábitos, né, de pensamento e tudo, né, e aí o corpo avisa de todas as formas, a pessoa não dá ouvidos, e aí que a pessoa começa a desenvolver as doenças no corpo, porque o corpo tentou dar aviso de todas as formas, a pessoa não se escutou, não escutou, então as doenças, elas não escolhem as pessoas, nenhuma pessoa é vítima das doenças, elas não sorteiam ninguém, tudo tem um porquê daquela doença, né? As doenças são emocional, elas são mental, porque se a pessoa não muda o mental, a forma de pensar, não vai buscar ajuda, buscar aprender, né, para mudar o seu comportamento, tipo, e daí desenvolve as doenças. E hoje eu mudei muito o meu pensamento. Eu me dei por conta que eu não sou vítima da minha mãe, eu não sou vítima do meu pai, eu não sou vítima de ninguém. Que eu tenho que me curar, eu tenho que mudar meus pensamentos, eu tenho que mudar as minhas emoções, eu tenho que mudar a minha forma de ver o mundo, eu tenho que mudar a minha forma de receber algo quando alguém fala pra mim. Eu mudei muito. E daí lá quando deu aquela, voltando, né, um pouco, quando deu aquela crise, daí eu pedi para psicóloga que eu queria consultar com o psiquiatra. Eu pedi que eu queria consultar com o psiquiatra porque eu sentia dentro de mim que algo não estava bem, e era a química do corpo, né, que tinha, né, mexido, né, com a química. E eu pedi para consultar com o psiquiatra porque eu tinha aquelas questões de pânico e ansiedade desde a adolescência, né? E eu queria saber o porquê, eu queria saber se eu tinha alguma coisa, algo mais, ou sei lá, alguma coisa, né? Eu queria descobrir se tinha alguma coisa, eu queria me tratar, eu queria me curar. E a psicóloga, hoje agora até dou risada, né? Porque a psicóloga disse assim pra mim: eu vejo, Maria, que você tá assim, se tem cura no mundo, eu quero. Se tem cura, eu quero. E eu quero mesmo. Se tem cura, eu quero. Seja na psicóloga, seja rezando, tendo contato com Deus, seja com as terapias holísticas, alternativas, seja com contato com a natureza. Eu quero a cura. Existe, eu quero.
E ainda mais descobrindo que não existe vítima, né? Que as doenças elas não escolhem ninguém, que a doença ela é criada, né, no mental e no emocional. Muitos podem até não concordar comigo, mas é só me dar você dar a oportunidade de seguir acompanhando meus conteúdos que eu vou ir falando, né? Pessoas que eu acompanho, com os meus professores, tudo que eu aprendo, tudo que eu entendi, né? Porque nem todo mundo sabe que existe cura para muitas doenças, né? Nem todo mundo sabe que existe algo além de sofrer, né? Que ninguém veio aqui na Terra para sofrer. O sofrimento é algo quando a pessoa não está se ouvindo, quando ela não está com contato com Deus, quando ela não está se ouvindo. Então, eu daí comecei a tomar o remédio com o psiquiatra, né? Só que o psiquiatra deu algo bem fraquinho para mim, porque ele disse que a psicologia dele, né, a forma dele tratar os seus pacientes não é dopando os pacientes, né? Que cada caso é um caso, né? Existem N tipos de problemas, né, que as pessoas procuram um psicólogo, um psiquiatra, né? Existem muitos existem muitos tipos, né, de formas de tratamento, né? Então o psiquiatra me receitou um remédio bem fraquinho, né? Porque quando a gente conversa com um psicólogo, com um psiquiatra, eles já sabem, né, que problema que a pessoa tem, se a pessoa é só ansiosa ou tá com depressão ou alguma outra coisa mais grave, né, alguma coisa mais séria. Porque o psiquiatra diz que ele não gosta de dopar seus pacientes, né, porque ele, pela linha de estudo dele, graças a Deus, tem médicos hoje em dia, psiquiatras que entendem que tudo começa no emocional, no mental, né? E que nem tudo é para ser tomado remédios fortes para a vida toda, né? Que tem questões que tem cura. E graças a Deus, Deus colocou no meu caminho pessoas certas para mim me curar, para me tratar para me curar, né? Para encontrar o meu sentido na vida, né? Que eu já sabia dentro de mim que eu queria encontrar o meu sentido, o meu propósito de vida. Todo mundo tem um propósito de vida e quando a pessoa não está seguindo o seu propósito de vida, aí é que as doenças chegam. Porque daí a pessoa os pensamentos começam a ficar um emaranhado, a pessoa começa a ficar ansiosa, a pessoa não sabe se ela vai reto, se ela vai para a direita, se ela vai para a esquerda, a pessoa não sabe para onde vai. A pessoa começa a ficar zonza. Aí foi que eu disse pro psiquiatra que eu queria parar de tomar o remédio, né? Porque nunca foi minha intenção tomar remédio para sempre. Eu não gosto de tomar remédio, nunca gostei. Porque eu sei que tudo começa, né, tem um porquê, né, que começa as coisas, né? E eu não queria tomar remédio para sempre. Só que naquele momento eu queria sair daquilo, né? Que parecia, aquilo era, eu pensava que ia ficar, porque quando deu a crise eu sentia medo, muito medo. Medo. Sentia medo de sair de casa, sentia medo. Ai, eu fiquei pensando muito tempo, né, em vir aqui, como já falei no início, né, de vir falar sobre esse assunto com vocês, mas eu acredito que eu preciso, hoje eu sei qual é meu propósito, porque talvez se eu não tivesse passado por tudo isso, quem sabe eu estaria perdida ainda, né, no meu propósito, perdida no modo de dizer assim, fazendo outras coisas, trabalhando com outras coisas, sendo que não era aquele ali meu propósito, não foi para fazer outra coisa que eu vim aqui no mundo, né? Porque desde criança eu sempre gostei de ver as pessoas bem, eu nunca gostei de ver ninguém sofrendo.
E então as respostas já começaram a vir os sinais, desde lá da infância, com o que eu vim trabalhar, né? Eu gosto de ajudar, eu sou humanitária, eu sou solidária, eu sou muito humana, sempre. É aí que tá o X da questão, né? Porque disso, né, de sofrer tanto, síndrome do pânico, essa questão de medos, de ansiedade, porque eu, dentro de mim, internamente, lá no subconsciente, eu já sabia, né, que não é para sofrer que a gente veio aqui no mundo, né? Só que, como eu não estava me ouvindo meu corpo, ouvindo os sinais de Deus, aí eu passei por tudo isso, né, para aprender na marra. E foi que isso que aconteceu. Hoje eu já vi pessoas dizendo, né, que agradecem por elas ter passado por tal situações, né, porque elas conseguiram se encontrar seu propósito, e eu ficava pensando, né, será? Ficava, né, pensando, né, e hoje eu entendo que sim, que eu passei por tudo isso porque tem um propósito. Hoje eu sei porque que eu tudo isso que eu passei me fortaleceu, me encontrei, e eu sempre fui atrás de respostas. Hoje eu acredito que eu sou uma pessoa muito evoluída, que isso vem além do que mentalmente eu possa imaginar. Porque eu digo isso mentalmente, possa imaginar, porque a gente tem um espírito, né? A gente tem o coração, que daqui vem as emoções, a gente tem o mental e a gente tem o espiritual. Então, o que a gente pensa com a cabeça racional, né, que não possa entender, o espiritual da gente, ele consegue, o nosso espiritual, ele é ilimitado. Por isso que o professor Bruno Gimenez muito fala sobre as crenças limitantes, né? Porque ele dá os cursos e fala muito sobre isso. Tem lives, inúmeras lives gratuitas no seu canal no YouTube, nos canais de YouTube, falando sobre as crenças limitantes, né? Que as crenças limitantes, elas estão no mental da pessoa, né? Que elas travam a pessoa. Pessoas pensam que é aquilo ali, né? Ela é como se tivesse uma visão assim, né? Não conseguisse olhar para os lados e uns véus, né? A pessoa não consegue enxergar muito as soluções, né? A pessoa crê que é aquilo e pensa que pau é pedra e fica dizendo aquilo ali, né? E graças a Deus eu nunca me conformei com isso, né? Eu sei que a gente é muito além do que só o corpo físico, né? Que, e é tanta coisa para falar que eu acho que eu vou ter que deixar para um próximo vídeo para porque é muita coisa para contar para vocês, muita coisa para explicar, é muito. E agora eu parei de tomar remédio para ansiedade porque eu disse que eu não queria tomar remédio para ansiedade para sempre. Eu queria só dar aquela acalmada, né? E eu mergulhei nas terapias, terapias naturais, terapias holísticas, e daí fiz o curso de fitoenergética essencial, fiz a formação de terapeuta em Aura Master, fiz o Reiki até o nível 3, até então, né, até agora, né, fiz até o nível 3. Eu fiz fitoenergética essencial pelo Luz da Serra, com o Bruno Gimenez e a Patrícia Cândido. Fiz Aura Master com Bruno Gimenez e Patrícia Cândido. Fiz a formação de Reiki, né, com a Márcia Fernandes Sensitiva e Daniela Pascoal. E hoje eu sou terapeuta, já desde a pandemia, né, sou terapeuta. E hoje, graças a Deus, parei de tomar um remédio para ansiedade. Já faz tempinho, né, que desde um ano que eu tô fez um ano que eu faço terapia na psicóloga. A psicóloga tem anotado lá, porque eu não tenho costume de guardar data e não tenho costume de anotar. Mas já faz uns 4 meses, mais de 4 meses,
que eu já vou de 15 em 15 dias na psicóloga. E a psicóloga já me deu alta da parte de ansiedade, síndrome do pânico, da parte de questões pessoais. A psicóloga já me deu alta. Eu tô, tipo, indo como, tipo, uma consultoria, né? Uma consultoria, porque a gente sempre tem assuntos, né, para conversar, né? Sempre surgem situações novas, assuntos, né? E na minha parte profissional também surgem bastante assuntos, questões, né? E eu prefiro, então, conversar com a psicóloga do que sair por aí espalhando minhas questões, né? Então, ter uma psicóloga é muito bom porque a gente se sente à vontade para conversar sobre as questões. É muito, muito bom. E se você que está me assistindo pensa que é psicólogo, psiquiatra, pra gente doida, coisa assim, estás redondamente enganado, porque psicólogo é pra gente ir lá para conversar coisas que a gente não se sente à vontade para conversar com os familiares e com os amigos. Tem coisas que lá no nosso íntimo a gente não se sente à vontade para conversar com as pessoas ao nosso redor e as pessoas nem entendem. E foi isso que eu botei na minha cabeça. As pessoas não entendem, elas não estudaram para aquilo ali e elas têm uma visão parecida com a nossa, né? E os psicólogos estudaram para isso. Quantos anos, né? De fio a pavio estudando. E eles têm uma visão, né, totalmente diferente. Uma visão de fora, né? Eles a gente vai contando as questões e eles não têm aquela coisa de intimidade, né, para tomar as dores de um ou do outro, né, e dizer que o A ou o B que tá certo, né. Por isso que tem tantas pessoas com depressão e ansiedade, porque elas se sentem incompreendidas, não se sentem à vontade de desabafar, de conversar com as pessoas e elas acabam guardando para si e daí a gente sabe, né, no que dá isso, né. Então não sinta vergonha de buscar ajuda com um psicólogo ou se preciso for, se a coisa tiver demais né, num grau muito avançado de ansiedade ou depressão, não sinta vergonha de ir num psiquiatra se o psiquiatra ou psicóloga já vem com aquela conversa, porque tem uns que tem uma mente, né, muito fechada, né? Se mal te escutou e já quer te dar remédio, raciocina, pensa e vai, pesquisa, procura ajuda, pergunta, conversa com as pessoas, vai atrás de alguém que se encaixa com a sua linha de raciocínio, né, a sua forma de pensar. Daí algum psicólogo você vai se encaixar com, né, vai gostar daí. Mas como eu disse, né, tem casos e casos, né? Então a gente tem que fazer bem essa análise, né? Mas não aceite o sofrimento como propósito de vida, né? Tá sofrendo ali, achar que veio para sofrer, porque não. O sofrimento só vem ali, as dores, as doenças, elas vêm quando a pessoa não tá no caminho certo, não tá se ouvindo, porque a gente veio aqui para evoluir, isso é certo, veio para evoluir quanto pessoa, como ser humano, para se amar e depois amar o próximo. E a gente não tem que mudar ninguém, a gente não tem que mudar familiar, ninguém tem que mudar ninguém, não tem que mudar marido, não tem que mudar esposa, não tem que mudar filho, não tem que mudar ninguém, porque o mal das pessoas hoje em dia é querer moldar o outro, querer mudar o outro. E quem é a gente para querer mudar alguém? Se o único dono da gente é Deus, Deus é nosso Pai, Ele é o único que pode mudar alguma coisa na gente. E se nem a gente não quer mudar, nem Deus consegue mudar a gente se a gente não quiser evoluir, não quiser mudar. Só que depois não adianta reclamar de Deus, né? Não adianta dizer que Deus castiga, porque Deus não castiga ninguém. Tudo é reflexo e é resultado do que a pessoa faz aqui na Terra. Deus não castiga ninguém. A pessoa cospe pra cima e acha que vai cair o quê na cara, né? Acha que vai cair um buquê de rosa. A pessoa faz uma maldade pra alguém,
é grosso com alguém, xinga alguém, não respeita pai e mãe, não respeita irmão, não respeita os familiares, os amigos, não respeita os colegas de trabalho e acha que vai colher o quê? É isso que a gente tem que parar para pensar, para analisar. O que a gente quer colher? Se quer colher coisas boas, tem que começar a mudar o comportamento. Então, o vídeo acho que hoje já está bastante longo, vamos... Como diz a minha professora, o conteúdo aqui é pra gente profunda, pessoas rasas, elas já vão embora, vão se sentir incomodadas e vão embora, então esse novo formato de vídeos que eu tenho aqui agora é voltado para quem está atrás de evoluir, quer melhorar, quer encontrar seu propósito de vida. Esse é meu formato de conteúdo. Porque antes eu ficava focando em várias coisas, focando em assuntos voltados para estética, também voltados para casa, voltados para receita. Tem vídeos anteriores meus voltados para estética, decoração, receitas, que é o que eu gosto também, né? São assuntos que eu gosto, porque a gente pode gostar de muita coisa, né, ao mesmo tempo. Só que o que eu amo mesmo é as terapias naturais, o contato com a natureza. Tanto que, se vocês forem buscar os meus vídeos aqui no canal do YouTube, tudo tem planta, tem natureza, principalmente nos vídeos curtinhos, nos shorts. É flores, planta com a natureza, isso que me move, que me brilha os olhos, que enche meu coração. E até o próximo vídeo, porque tem muita coisa ainda pra gente conversar. Curta o vídeo, compartilha com alguém. Um grande beijo no coração, porque os conteúdos aqui eu vou chamar vocês de pessoa sábia, porque pessoa sábia é aquela que não deixa o ego tomar conta, é aquela pessoa que age com sabedoria. Então, os meus conteúdos são para as pessoas que querem pelo menos chegar num grau de sabedoria, né? Porque a gente sabe que para chegar lá naqueles graus de sabedoria, ser uma pessoa sábia, a gente precisa pedalar muito, aprender muito. Mas eu adoro pessoas sábias, pessoas que agem com sabedoria, que escutam o coração. Então, até o próximo vídeo, pessoa sábia.